Jeremias, no capítulo 18, verso 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: porventura não poderei eu fazer de novo, como fez o oleiro, ó casa de Israel. Amém. Irmãos, esse texto, ele é uma parábola. Apesar dele estar no Velho Testamento, ele é uma parábola. Só que ele é uma parábola literal. O que é uma parábola literal? É uma parábola que aconteceu, mas foi uma parábola contada. E todas as vezes que nós nos deparamos com uma parábola na Bíblia, nós precisamos extrair a mensagem que está por detrás da parábola, porque é uma conotação didática. Deus quer nos ensinar através de um exemplo, através de uma história. Então Jeremias, no capítulo 18, no verso 1, começa contando uma parábola literal. E talvez essa parábola seja a parábola que mais se aproxima da verdadeira relação de Deus conosco. Por quê? Porque essa parábola, ela fala sobre um vaso de barro e fala sobre um oleiro, onde o oleiro é Deus e o vaso de barro somos nós. Mas na criação, se você ler em Gênesis, você vai ver que Deus nos formou do pó da terra, do barro. E assim como um oleiro, alguém que esculpe, que dá forma, Deus deu forma ao ser humano. Então essa parábola é a parábola que mais se aproxima da verdadeira relação. Por isso que no meio dos crentes existe um chavão. Aqui nós não temos muito isso não. Michel já foi, já sabe, que tem um costume de se chamar os irmãos de vaso, né? E aí, vaso? Aí você vê vaso de todo jeito. É vaso pequeno, grande, torto, gordinho, magrinho, quebrado inteiro, tudo é, né? Mas é vaso. Então essa parábola, ela começa a falar sobre essa relação, a relação do oleiro de Deus com o barro, com o vaso que somos nós. Mas a parábola, no verso de número 2, diz assim: já te farei ouvir as minhas palavras, desce à casa do oleiro, levanta-te e desce à casa do oleiro, e eu te farei ouvir as minhas palavras. Mas espera aí, Deus já não estava falando? Sim ou não? Deus já não estava falando com Jeremias? E ele falou: então levanta e desce e eu farei você ouvir as minhas palavras. Estranho, né? Mas não é. Às vezes, irmãos, a gente está... Mulher tem muito isso. Mulher está conversando uma com a outra aqui agora. Aí ela fala assim: me liga amanhã que eu preciso te falar um negócio. Rapaz, se fizer isso com um homem, ele morre. Morre na hora. Já está conversando, por que não fala? Não, amanhã você me liga que eu quero te contar um negócio. Foi mais ou menos isso que Deus fez com Jeremias. Ele falou assim: Jeremias, amanhã então você levanta, vai na casa do oleiro, porque eu preciso te falar. Então quer dizer uma coisa, querido, não é que Deus não está falando com você, é que Deus quer falar mais com você. Então olha para o irmão que está do lado e fala assim para ele: irmão, fala aí para ele, irmão, Deus quer falar mais com você. Tem coisas, irmãos, que Deus precisa falar conosco num outro nível. Tem coisas que Deus vai revelar ao seu coração, que precisa que você saia de um nível e vá para o outro. Assim como Ele falou para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela,
Abraão, sai da tenda e eu te mostrarei as estrelas do céu. Ele estava dizendo para Abraão: Abraão, que eu tenho para falar com você, você precisa ver do lado de fora. Ele também olhou para Ezequiel, e para Ezequiel, ele olhou, e para Ezequiel ele disse: põe-te de pé, porque tem coisas que Deus quer falar com você, que você não pode estar prostrado, você precisa ficar de pé. E para esse, Jeremias, o profeta, ele diz: desce, porque eu preciso que você desça e vá a um lugar aonde eu quero falar, e eu preciso falar mais com você. Essa noite Deus vai entrar na profundeza do coração de muitas pessoas e vai dizer: eu preciso falar algo a mais com você. Não é só mais essa oraçãozinha da hora de dormir, não é mais só essa oraçãozinha que você faz na igreja, não é só pedir para a irmã da intercessão orar por você. Eu quero falar mais com você. Levanta e desce, e eu te farei ouvir as palavras verdadeiras para o teu coração. Levanta-te e desce, se movimenta. Sabe por quê, irmãos? Deus não dá as maiores revelações para pessoas que não se movimentam. Para que você entre no mais secreto com Deus, para que você possa ouvir as palavras do céu, você precisa se movimentar. Você precisa aceitar esse convite. Levanta-te e desce. Foi o quê? Um convite, sim ou não? Irmão, vou te falar uma coisa. Convite é para quê? Para dar acesso, sim ou não? Irmão, uma vez teve um casamento de um irmão aqui da igreja, e eu já estava sabendo do casamento. Ia ser não foi, né? Uma festa incrível. E eu fiquei assim, falei: nossa, será que o irmão vai lembrar de me convidar, né? E não é que o irmão convidou? Quando eu recebi o convite, deu vontade de tirar até foto. Eu vou tirar uma foto desse convite e vou postar. Aí eu fui olhar na minha agenda. Quando eu olhei na minha agenda, eu já tinha um compromisso no mesmo dia. Convite dá acesso, mas se você não entrar no ambiente do convite, não vale nada. Vem para o culto no domingo e chora, mas amanhã não acontece nada. Vem aqui no culto, recebe uma palavra, mas e amanhã? Continua pensando do mesmo jeito. Vai para a vigília de oração, é quase arrebatado no espírito, mas na segunda-feira está do mesmo jeito. Recebeu um convite, mas não entrou. Pois Deus vem aqui essa noite para dizer para você: levanta-te e desce, mas entra, recebe aquilo que eu preciso falar com você. Acessa, esse convite está te dando acesso para você entrar nesse lugar aonde eu falarei ao teu coração. Esse convite é para você ter acesso. Então Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. Sabe, querido, ele desceu e ele viu que o oleiro estava fazendo sobre a mesa da olaria, ele estava fazendo a sua obra sobre a roda. A roda é uma mesa redonda, aonde o oleiro colocava o barro. Eu vou falar para você sobre a olaria desses tempos. Não me pede para falar hoje, que eu não sei, mas nessa época era uma mesa redonda que girava. Então o oleiro colocava o barro em cima da mesa. E as primeiras mesas, elas não tinham o pedal. Como que essa mesa funcionava? Um ajudante ficava girando a mesa, e o oleiro ficava trabalhando o barro. Só teve um que entendeu. O oleiro tinha um ajudante. O oleiro tinha um ajudante. Eu sei que seu coração está queimando aí para você ouvir eu dizer assim: o ajudante do oleiro era o Espírito Santo, mas não era. Sabe quem são os ajudantes do oleiro? Gente difícil. Sabe quem é que ajuda o oleiro? É aquele seu vizinho demoniado que você não aguenta mais ouvir o funk que ele põe lá no 3.000, né? No volume 3.000 lá de madrugada. Sabe quem que é o ajudante do oleiro? É aquela cunhada sua que fala assim: eu falo mesmo. Sabe quem que é o ajudante do oleiro?
É aquela pessoa que você trabalha com ela e você não aguenta mais ouvir ela danar com o seu dia inteiro. Sabe quem é o ajudante do oleiro? São pessoas difíceis. Sabe por que são pessoas difíceis? Porque se for uma pessoa boazinha não funciona. Porque a pessoa boazinha, quando ela começar a rodar e o oleiro começar a pôr a mão, se você gritar, ai, tá doendo, ela vai parar e falar, não, tadinho, não faz isso não. Quando ela estiver rodando, se você falar assim, nossa, tá difícil de aguentar, ela vai parar. Ela vai falar, não, deixa ele, não faz isso não. Mas gente difícil, quando você fala ai, ele roda mais depressa, porque ele não tem essa parada com você não. Ele está ali contribuindo para que o oleiro possa te dar forma. Então ainda que você está gritando, ainda que está doendo, ainda que está difícil, o ajudante do oleiro está tocando a roda. Mas não se esqueça que a mão do oleiro está sobre você. Tem gente que vai ajudar a girar a roda. Só que quem que está com a mão sobre você? Diga comigo, Deus. Deus. Então quando começa a rodar, se ficar numa velocidade muito grande, Deus olha para o ajudante e fala assim, para, essa semana você já afrontou muito, segura aí. Semana que vem você afronta de novo. Sabe por quê? Porque Deus está te dando forma. Porque para te dar forma, a roda tem que girar. E gente difícil está te moldando para dias difíceis. Porque nos dias difíceis você não vai quebrar. Gente difícil está ajudando Deus a dar forma em você segundo aquilo que Deus quer e não aquilo que você acha que tem que ser. Por isso, dê graças a Deus para essas pessoas que você diz que está te fazendo mal. Porque elas estão ali para ajudar Deus a te dar forma. Mas chegou uma época que essa mesa mudou. E aí então não tinha mais o ajudante do oleiro, graças a Deus. Então isso tem tempo para acabar, viu, irmão? Não fica desesperado não, tem hora que eles vão parar. Só que aí a mesa passou a ter um pedal. E quem tocava o pedal para a mesa rodar era o próprio oleiro. Então o oleiro põe a mão e ele toca a roda. Tem gente que é tão mimimi que não pode nem andar nesses brinquedos dos parques de exposição de rodar. Ele começa a rodar e começa a gritar. Deus põe ele na roda e fala, está doendo. Ai, se eu soubesse que essa vida era desse jeito. Ai, ser crente é difícil demais. Ai, que judiação que está fazendo com a minha vida. E o oleiro está ali tocando o pedal. E a roda está girando. Você está reclamando, mas a mão dele está dando forma. Você não está percebendo. Você não perdoava, agora você perdoa. Você não orava, mas agora você está orando. Você não lia a Bíblia, mas agora você está lendo. Você está falando, a vida está difícil. E o oleiro fala, está chegando no ponto. Está ficando do jeito que eu quero. É ele que está tocando a roda, irmão. Porque aquele que vai te dar forma é o mesmo que sabe a velocidade que você pode aguentar. Por isso que ele te disse, não haverá tentação maior que virá sobre você, sendo que junto com ela vai vir o escape. Quem está na mão do oleiro também está com o pedal dele tocando a roda, irmão. Tocando a roda e dando forma. Só que aí a gente vai seguindo no texto e a gente vê que no verso de número 4, diz o seguinte: e se quebrou o vaso em sua mão. Tem uma música que é cantada nas igrejas há muito tempo, que é uma música que fala, quebra-me e faz de novo. É uma música bonita. A gente até chora quando ouve isso. Quebra-me e faz de novo. Só que teologicamente, quem sou eu para julgar isso? Eu não, nada, é só porque realmente está aqui no texto. Teologicamente essa música não bate. Porque não foi Deus que quebrou o vaso. O vaso se quebrou. Não foi Deus que quebrou. O vaso se quebrou. Aí quando a gente olha para o texto, a gente vê que quando Deus estava fazendo esse vaso não significava a igreja. Esse barro não era a igreja. Esse barro era a nação de Israel.
Então o que Deus estava querendo ensinar é que essa argila, esse barro chamado nação de Israel, nessa época era uma argila de má qualidade, era uma argila que não aguentava ser moldada, que não aguentava ser trabalhada, era uma argila que não suportava os processos. Então deixa eu dizer uma coisa para você: você não é argila de má qualidade, você não foi criado para parar no meio do processo, você foi criado para suportar o processo, para suportar a roda, suportar o pedal, suportar a mão de Deus. Você foi criado para ficar em pé na forma que Deus te fez para ser. Você não é argila de má qualidade que se quebra na mão do oleiro. A tua natureza é outra. O barro que Deus está trabalhando nos últimos dias agora não é uma argila de má qualidade, é uma argila resiliente que aguenta. Está tocando a roda, está doendo, mas está olhando para o oleiro e falando: pode rodar, Deus, que eu aguento. A mão está apertando, está olhando para Deus e fala: dá a tua forma, Senhor. Estou passando dificuldade agora, mas eu sei que o Senhor está me mudando. A minha família vai ser transformada pelo meu testemunho. Faz, Senhor, do teu jeito, porque eu não sou uma argila de má qualidade. O barro que deu origem a você foi tocado pela mão de Deus e foi soprado em você o Espírito Santo. Mas aí, tem gente que pode chegar aqui essa noite e falar assim: mas quebrou. Mas quebrou, pastor. Quebrou. Estou pensando em sair da igreja. Estou pensando em sair desse casamento. Estou pensando em parar de caminhar com Deus. Estou pensando em abandonar minha família. Estou pensando em parar. Sabe por quê, pastor? Quebrou. Se eu tivesse ouvido essa mensagem talvez há 5 meses atrás, talvez não tinha quebrado. O Espírito Santo está pedindo para mim dizer uma coisa para você. Quebrou na mão do oleiro, irmão. Quebrou na mão do oleiro. Quebrou na mão do oleiro para vergonha de Satanás. Graças a Deus que quebrou na mão do oleiro. Graças a Deus que quebrou na mão de quem tem o poder para refazer. Graças a Deus que quebrou na mão de quem vai fazer de novo. Graças a Deus que quebrou nas mãos corretas. Vira para o irmão que está do lado e fala assim para ele: irmão, fala aí para ele: estou quebrado, mas estou na mão do oleiro. Vira para o outro e fala mais alto: ô irmão, eu estou quebrado, mas eu estou na mão do oleiro. Aleluia, aleluia. Eu posso ouvir um aplauso para o Senhor aqui de quem sabe que apesar de quebrado, está na mão do oleiro. Ei. Aí sabe o que Deus fez? O vaso se quebrou. Deus não jogou fora. Irmão, isso traz para mim uma coisa que dói muito no meu coração. Hoje no Brasil tem mais desigrejado do que gente congregando. Tem mais gente que já passou pelas igrejas e estão do lado de fora do que as pessoas que estão do lado de dentro. Sabe por quê? Porque a igreja, ao invés de representar Deus, quis ser Deus na terra. Então a igreja julgou, condenou pelos pecados e jogou fora. Mas o oleiro que é Deus, o oleiro que estava falando com Jeremias, não jogou o barro fora quando quebrou. Por isso, irmão, se a pessoa chega aqui, fala: pastor, eu acabei de passar por um divórcio, pastor, eu fui preso semana passada, pastor, eu estou usando droga, pastor, eu roubei, pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. O que o Espírito Santo grita dentro de mim: se você quebrou e está nesse lugar, é porque você quebrou na mão do oleiro. Então só suporta o processo, porque agora Deus vai fazer do jeito dele. Você precisa entender o que Deus está falando aqui essa noite, irmão, porque a Bíblia diz que ele pegou o barro, botou de novo na roda e começou a fazer de novo. Agora tem uma coisa, você precisa entender uma coisa, irmão: sempre vai ser do jeito dele. Eu vou falar porque só teve uns 3 que eu vi que entendeu. Sempre vai ser do jeito dele.
Então, se vai ser do jeito dele, por que você está resistindo? Se vai ser do jeito dele, por que você não entrega logo? Por que Deus já está falando com você? Tem mais de 6 meses, 1 ano. Falando, entrega a sua vida, batiza, abandone esse vício, abandone essa prática, volta para sua família, volta para sua esposa, volta para o seu marido, para de usar droga, volta para a escola, vai para a faculdade, vai pregar o evangelho. Se Deus está falando, por que você está resistindo? Porque eu vou te dar uma notícia, se Ele ainda está falando com você, é porque Ele não abriu mão de você. Mas uma coisa é certeza, no fim da tua história, vai ser do jeito dEle. Então entrega logo. Lembra de Jonas? Quem lembra de Jonas aqui? Jonas recebeu uma missão. Jonas vai para Nínive e prega o arrependimento. Jonas podia ter passado um gel no cabelo, podia ter vestido uma roupa boa, ter engraxado o sapato, chegado lá em Nínive pleno. Vim aqui em nome de Deus pregar o arrependimento. Mas não vou. O senhor quer que eu vou para Nínive? Não, eu vou para Tarsas. E Deus falou assim, beleza, só que no fim é do meu jeito. Você podia ter chegado lá em Nínive do jeito certo, bonitinho, arrumadinho. Mas já que você não quer, de todo jeito você vai chegar em Nínive. Sabe como é que chegou lá? Cuspido, vomitado, amarrotado, destruído dentro da barriga do peixe. Mas no fim ele chegou do jeito de Deus. Então essa noite Deus está falando com algumas pessoas aqui. Como é que você quer chegar? Meu irmão, se Deus já te deu um aviso, para de temar. Vai para onde Deus mandou você ir. Porque no fim, quando você quebrar, Ele vai fazer e vai ser do jeito dele. Sempre é do jeito dele. Então Deus pegou o barro, colocou de novo na roda, e Ele começou a fazer. Só que aqui tem uma frase que me deixou assim, eu fiquei olhando para essa frase hoje, eu falei, Deus, fala alguma coisa aqui, fala alguma coisa, o Senhor está querendo falar, e Deus falou. Ele falou o seguinte, e Ele fez outro vaso. Não, repete comigo, Ele fez outro vaso. Sabe por que Ele fez outro? Porque não tem emenda. Porque vaso com emenda é feio. Vaso com emenda todo mundo olha e fala, nossa, é vaso, mas olha, tem essa história. Olha, é vaso, mas a fama dele é essa, caloteiro. Ah, mas a fama dele é de que não para com a família. Ah, mas a fama dele é de que é traficante. Ah, a fama dele é de gente que não presta, é fama de mentiroso. É vaso que tem emenda, mas Deus não faz um vaso com emenda. Deus faz um vaso novo. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você, a hora que eu fizer com você, vai ser novo. As pessoas vão olhar para você e falar assim, mas esse aí não é o que estava com a família toda arrebentada, mas parece que ele está andando de um jeito novo. Esse aqui não é aquele que quebrou. Olha a empresa dele, parece que é nova. Olha, esse aqui que entrou aqui não era mentiroso, mas ele está falando de um jeito novo. Porque Deus não vai fazer vaso emendado, Deus vai te fazer um vaso novo, outro vaso, outra pessoa. É outra pessoa. Irmão, deixa eu te contar um negócio que eu sei que a maioria aqui já sabe. Irmão, hoje eu estava aqui na frente aqui. De manhã nós já tivemos um culto aqui arrebatador. Aí eu cheguei aqui hoje à noite, olhei aqui esse tanto de irmão. E lembrando da mensagem de hoje, eu me lembrei do Lúcio de 10 anos atrás. Irmão, eu quebrei a ponto de... Não estou falando financeiramente não, a minha vida espedaçou. A minha vida espedaçou. Eu achei que nunca mais na minha vida eu ia conseguir olhar para as pessoas. Eu achei que nunca mais eu ia ter de novo uma família estruturada. Eu achei que eu nunca mais ia ter uma casa para morar. O tempo todo eu achava que eu ia ser morto por ameaças que eu sofria. Aí eu estou aqui hoje e o Espírito Santo cutuca na gente. Se você não tem essa intimidade com Ele, vai procurar, porque tem. Ele cutuca assim e fala assim, aí, tá vendo?
Olha o que Deus está fazendo, meu filho. O Espírito Santo falou assim: daqui uns 20 minutos você vai subir ali naquele altar. E você não sabia nem o que era uma Bíblia 10 anos atrás. Você não fez curso de teologia, você não fez faculdade. Sua história é ruim. Mas olha o que Deus fez em 10 anos. E eu posso afirmar para você aqui essa noite, que Deus me fez outro homem, me fez outro marido, outro pai. Deus não fez emenda. Hoje as pessoas olham para a nossa casa e falam: essa família é outra, esse cara é outra, essa mulher é outra, essas filhas são outras pessoas, são outras meninas. Eu estava olhando para as minhas meninas, irmão, eu estava olhando para elas essa semana, as 3. Uma já se formou, se casou, está servindo uma igreja lá em Belo Horizonte. Passou num concurso difícil de passar. A outra foi embora para a Argentina, está estudando, fazendo faculdade, servindo a Deus numa igreja lá. A minha caçula, o ministério evangelístico nela está na veia, assim, está saltando assim, todo final de semana. Lá é 20, 30 meninos que ela arrebanha da escola. E esses meninos estão tudo ali, olha lá, está tudo ali sentado com ela lá. Irmãos, elas podiam estar hoje usando droga, podiam estar se prostituindo, podiam estar fazendo um monte de coisa errada. Por quê? Porque o pai não tinha testemunho, porque a família não tinha estrutura, porque a família tinha se quebrado. Mas graças ao meu bom Deus que nós quebramos na mão do oleiro, e o oleiro não fez emenda, ele fez outro vaso, em nome de Jesus. Ele fez outro vaso. Como não amar esse Deus? Como não amar? Por isso que às vezes a gente fala com as pessoas assim, irmão. As pessoas falam assim: nossa, mas você parece que você fala nervoso. Não, irmão. É que eu fico com tanta vontade de você entender que Deus pode mudar a tua vida, que dá vontade de entrar dentro do seu cérebro e falar: o que está faltando para você entender isso? O que está faltando para você entender que só falta você se entregar? Porque uma coisa eu vou te garantir: a hora que a roda começar a tocar vai doer, viu? Vai doer. Porque em mim doeu. Quando a roda começou a tocar, que o oleiro botou a mão, eu sofri humilhação, porque eu era orgulhoso, eu precisava ser humilhado. Eu fui ofendido para aprender a perdoar. Eu fui ameaçado de morte para aprender a confiar em Deus. Eu passei quase que fome para aprender a depender de um Deus que provia comida na minha casa quando não tinha nada. Eu aprendi a depender de oferta de irmão para pagar a energia da minha casa. A roda estava rodando, a mão do oleiro estava mexendo, estava doendo. Mas a única coisa que eu olhava para ele e falava assim: eu não quero mais ser o vaso que eu era, então faz do teu jeito agora. Deus te trouxe aqui essa noite para te moldar do jeito dele, para te fazer do jeito dele, sem emenda, sem emenda. Agora, para a gente já ir concluindo, porque hoje é ceia, eu não quero me alongar aqui. Nessa parábola que nós lemos, o oleiro é Deus, o barro somos nós, sou eu. Mas quem é o profeta? Quem é o profeta? Se você falar para mim Jeremias, eu vou te chamar para orar aqui no fim. É uma parábola. Se o oleiro é Deus, o barro somos nós. Então o profeta, ele é alguém. Quem é o profeta? O profeta é alguém, preste bastante atenção aqui, para a gente concluir. O profeta é alguém que foi levado em um lugar para ver o oleiro trabalhar. Sim ou não? Então, você acha que quantos vasos o oleiro já tinha feito e tinha dado certo de primeira? Quantos vasos você acha que ele já tinha feito e deu certo de primeira? Vários. Mas exatamente na hora que chegou o profeta, que chegou o Jeremias, o vaso quebrou. Sabe o que é isso? É o seguinte: é quando você briga com a sua mulher na sua casa.
E tem um mês que ninguém vai te visitar, mas no dia que você briga com ela, alguém bate lá e fala assim: eu vim cá te fazer uma visita. É o dia que você não pagou a energia porque você não tinha dinheiro, ninguém foi na sua casa. Mas o dia que a CEMIG foi lá e cortou a energia, alguém chegou lá e falou assim: eu vim cá para passar uns dias na sua casa. É o dia que você abre a geladeira e não tem nada. A geladeira ficou cheia o mês inteiro. O dia que você abre a geladeira não tem nada. Sua sogra liga para você e fala assim: eu vou almoçar aí. Sabe, eu já tive uma DR com Deus. Eu já falei assim: Deus, deixa eu te falar uma coisa para você. Não dá para na hora que assim, o senhor perceber que eu vou quebrar, o senhor ir lá e fechar a porta da olaria, para essa vergonha ficar só entre eu e você, sim. Se ficar só eu e você. E Deus sorri e falar assim: claro que não, eu vou abrir a porta da olaria. Aliás, eu preparei essa plateia todinha para ver o que está acontecendo com você. Sabe por quê, Lúcio? Porque tem gente que vai aprender com a sua quebradeira. Olhando para você, eles vão falar: existe um Deus que é capaz de fazer de novo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se as pessoas estão olhando para o seu casamento agora e você está com vergonha do que está acontecendo, é Deus que abriu a porta da olaria. Porque o mesmo que está vendo o casamento que se quebrou, vai ver Deus fazer um outro e novo casamento no mesmo casamento, em nome de Jesus. Ah, meu Deus. É Deus que abre a porta, irmão. E Ele mostra para as pessoas. Porque, olha, irmão, quando você vê uma pessoa quebrando, se você vê uma pessoa divorciando, você vê uma pessoa financeiramente quebrada, você vê uma pessoa passando dificuldade com o filho nas drogas, por favor, não julga não. Porque uma pessoa quebrada tem muito mais a ver com você do que com ele. Porque é Deus mostrando para você aquilo que pode acontecer na sua vida. Mas ao mesmo tempo também dizendo para você o que Ele pode fazer quando isso acontecer. Então quando você olhar alguém quebrado, não julga não, fica olhando para você ver o que Deus vai fazer. Porque um dia pode ser você que vai estar no mesmo lugar, mas aí você vai ter a certeza de que Deus pode fazer, porque você viu Deus fazer. Porque no capítulo de número 6, eu sinto uma nuvem de Deus se aproximando aqui. Eu sinto uma nuvem de glória de Deus aqui, bem baixinho. Porque vai chegar o dia, querido, em que Deus vira o espelho para o profeta. E Ele vai olhar bem para você e vai falar assim: agora que você viu que o vaso quebra, e você viu que eu sou capaz de fazer outro vaso, não sou eu capaz de fazer isso com você também? Não sou eu capaz de fazer isso com você também? Deus está aqui essa noite te dando um aviso. Ele está te autorizando a sair daqui essa noite e ir até a pessoa que você lembrou aí agora e dizer para ela: fulano tem jeito, fulano tem jeito, tem jeito. Eu fui no culto hoje e Deus me mostrou uma roda com um barro e o vaso quebrou, mas eu vi que Ele pode fazer outro vaso. Fulano tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Não, nós vamos fazer algo profético aqui agora. Nós vamos fazer algo profético aqui agora. Essa pessoa que você lembrou e agora ela tem um nome. Ela tem um nome. E no 3 você vai falar o nome dessa pessoa. Fala baixo se você quiser, mas se quiser falar alto, pode falar, porque Deus trouxe essa pessoa no seu coração. No 3 você vai falar o nome dessa pessoa e logo em seguida você vai falar: tem jeito, tem jeito, tem jeito, em nome de Jesus. Vamos fazer isso, querido, vamos fazer agora. Vamos lá, vamos fazer esse ato profético aqui agora. Então vamos lá, no 3 você fala o nome dessa pessoa e você vai dizer 3 vezes: tem jeito, tem jeito, tem jeito. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Tem jeito, tem jeito, tem jeito. E quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Fica de pé no teu lugar, querido. Vamos adorar o Senhor, vamos ceiar. Oh meu Deus, obrigado, Senhor, por essa mesa. Oh Jesus. Ei. Tem mesas que a gente precisa passar. Talvez você
está aqui essa noite e essa roda está rodando com velocidade, irmão. Você não está entendendo nada. Para todo lado que você olha, está confusão. Você olha para a sua vida, já não é mais do mesmo jeito. Você não consegue ter alegria, você não tem paz. E a roda está rodando. Mas uma coisa eu posso te dizer: a mão do oleiro está sobre você. E todas as vezes que o oleiro quer falar com você, ele se aproxima de você. Então todas as vezes que a situação ficar desconfortável, entenda que Deus está ficando mais perto de você. Deus está produzindo um desconforto na gente nos últimos meses, irmãos. Existe um desconforto no coração da igreja brasileira. Existe um desconforto em nós como filhos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está dando uma outra forma àquilo que a gente deveria ser. Deus está moldando uma igreja que agora precisa ser sustentada no modelo de família, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não errou quando Ele te deu essa casa e essa família. Às vezes somos nós que estamos lutando contra o oleiro. E todas as vezes que você lutar contra, esse vaso vai se quebrar. E vai ser preciso Deus começar tudo de novo. O povo saiu do Egito, ficou 40 anos no deserto, porque lutava contra o oleiro. Mas Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ficou 40 dias. Eu não sei com quem que Deus está falando aqui essa noite, mas está sendo bem claro. Eu não te fiz para ficar 40 anos lutando contra a minha mão. Eu te fiz para te deixar pronto em 40 dias. Mas é você que escolhe, meu filho. Às vezes eu sinto sinto muito de Deus, assim. É como se Deus olhasse para a gente e falasse assim: olha, escola. Muitos aqui vão lembrar dele. Eu posso falar o nome dele, porque foi um homem de Deus. Ainda que não tivesse sido, mas foi. O nome dele é Kleiber, Dr. Kleiber, o médico. Nós somos amigos de adolescência. Com 17 anos, o Kleiber me levou para visitar a igreja. Me levou para a casa de oração. Chegou na casa de oração, ele falou assim: Lúcio, você precisa conhecer Deus. Eu olhei para ele e falei assim: quando eu tiver mais velho, eu vou conhecer. Fique em paz. Ele era músico. Não tocava, não era teclado não, era um outro negócio chamado órgão, né? Um instrumento chama órgão. E ele falou assim: você tem certeza que você não quer continuar indo para a igreja comigo? Eu falei: não, obrigado. A gente continua amigo, mas eu não vou. Com 17 anos Deus me chamou. 17 anos, irmão. E eu disse não. Fui viver a vida. Lutar contra a mão do oleiro, né? Fiquei até meus 40. Com 40 anos Deus me chamou de novo. Só que aí eu já tinha quebrado na mão do oleiro, graças a Deus. Mas eu tinha quebrado várias vezes. Ficado só os cacos. E eu senti a misericórdia de Deus e a paixão de Deus, dizendo assim: eu vou te fazer outra pessoa. Mas teve um dia que eu estava no meu quarto, e eu estava conversando com Deus a respeito de uma palavra que eu recebi quando eu comecei o ministério. Eu recebi a seguinte palavra no início do ministério: Lúcio, você não é flecha, você é arco. Porque você vai ser instrumento para lançar os meus filhos nas nações.
E um dia eu estava lá em casa, eu falei assim: Deus, por que eu não posso ser flecha? Porque, irmão, de todo jeito que eu tento, porque às vezes a gente recebe convites para pregar e você fica empolgado, fala assim: acho que eu vou começar a dar uma viajada. Deus me prende aqui na igreja local. Eu fico aqui, Deus fala aqui, fica aqui. É aqui, eu preciso de você aqui agora. E eu falei: Deus, por que eu não posso ser flecha? Aí o Espírito Santo falou comigo. Ele falou: sabe por quê, Lúcio? Porque quando você tinha 17 anos, você era flecha. Quando você tinha 17 anos, eu te chamei. Só que você quis lutar contra a mão do oleiro. E eu não abri mão de você, Lúcio. Só que esse tempo que você ficou lutando contra a minha mão, eu quero dizer para você que você é um ser humano. Você tem tempo contado na terra. Então, Lúcio, o que eu ia fazer com você quando você tinha 17 anos não dá mais tempo. Agora, Lúcio, com mais de 40, você vai ter que fazer aquilo que eu vou dizer que você vai ser. E você não vai ser mais flecha, você vai ser arco. Irmão, tem decisões na nossa vida que mudam o destino da noite para o dia. Por isso, se Deus está falando com você que essa noite, não endureça o seu coração. Se Deus te colocou nessa roda aqui para te dar uma nova forma, por favor, não lute contra Ele. Deixa Deus te moldar do jeito dele. Não resista à mão do Senhor, mas vai para a mesa do oleiro e deixa Ele te fazer de novo. Eu sinto que tem muitas pessoas aqui essa noite que Deus precisa refazer. Precisa dar uma forma agora de um outro vaso. Então nós vamos cantar um louvor. Nós vamos distribuir a ceia. E hoje você vai ceiar como alguém que está na mesa do oleiro, mas que sabe muito bem as intenções dele, em nome de Jesus. Amém, amém. Fique à vontade para você pegar o cálice e pegar o pão também, enquanto nós adoramos ao Senhor.